A lei proibida da inveja. Por que a sua persona atrai inimigos silenciosos? E como se defender? Quantas pessoas ao seu redor estão secretamente torcendo pela sua queda? Quantos dos seus amigos estão esperando você falhar para poderem se sentir melhor sobre suas próprias vidas medíocres? Quantas pessoas que sorriem na sua cara estão falando de você pelas costas, sabotando suas oportunidades, desejando ativamente que você fracasse? A resposta vai te chocar. Mais do que você imagina. Muito mais. E o pior de tudo, quanto mais você brilha, quanto mais você conquista, quanto mais você se torna a versão bem-sucedida de si mesmo, mais inimigos silenciosos você atrai. E esses inimigos não vêm de onde você espera. Eles não são estranhos. Eles não são competidores óbvios. Eles são as pessoas mais próximas de você. São seus amigos, sua família, seus colegas. As pessoas que deveriam estar comemorando suas vitórias estão secretamente desejando sua destruição. E você nem percebe porque elas são mestres da dissimulação. Elas aprenderam a esconder a inveja atrás de sorrisos falsos, de elogios vazios, de preocupação fingida. Mas a inveja está lá, crescendo, fermentando, esperando a oportunidade perfeita para te derrubar. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse mecanismo funciona. Como você está atraindo esses inimigos sem saber, e mais importante, como você pode se defender antes que seja tarde demais. Porque quando você entender as 5 leis que vou te revelar nos próximos minutos, você vai olhar ao seu redor com olhos completamente diferentes. Você vai ver as máscaras caindo. Você vai reconhecer os sinais. E você vai finalmente entender que a vida social não é uma rede de apoio. É um campo de batalha psicológica, onde apenas os que entendem o jogo sobrevivem inteiros. A primeira lei é a mais cruel, porque vai destruir completamente sua ilusão de que ser uma pessoa admirável te protege. Eu chamo ela de lei da atração de narcisistas. E aqui está a verdade brutal. Quanto mais perfeita sua persona, quanto mais você se apresenta como bem-sucedido, equilibrado, realizado, mais você atrai pessoas que te odeiam por isso. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Jung descobriu que todos nós usamos o que ele chamou de persona, uma máscara social que mostramos para o mundo. E você investe energia massiva construindo uma persona admirável. Você quer ser visto como bem-sucedido, confiante, feliz no controle. Você posta suas conquistas, suas viagens, seus momentos felizes. Você se veste bem, fala bem, se comporta de forma exemplar. E você faz tudo isso achando que está construindo respeito, admiração, conexões positivas. Mas aqui está o que realmente está acontecendo. Você está acendendo um farol gigante que atrai exatamente o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Pessoas com inveja patológica. Pessoas com narcisismo encoberto. Pessoas que vivem em frustração crônica e que precisam desesperadamente encontrar alguém para culpar pela própria mediocridade. E quando elas veem você brilhando, quando elas veem sua persona perfeita, algo dentro delas acorda. Não é admiração, é ódio puro, porque a sua felicidade é um espelho implacável que reflete de volta para elas tudo que elas não são, tudo que elas não conquistaram, tudo que elas não tiveram coragem de tentar. E aqui está a parte que você precisa entender visceralmente. Essas pessoas não vão te atacar abertamente. Elas são espertas demais para isso. Elas vão se aproximar disfarçadas de admiradores. Vão te elogiar. Vão pedir conselhos. Vão fingir que querem aprender com você. E você ingenuamente vai abrir as portas. Vai compartilhar seus planos. Vai revelar suas estratégias. Vai mostrar suas vulnerabilidades e elas vão arquivar tudo, cada informação, cada fraqueza, cada ponto de ataque. E quando você menos esperar, quando você estiver mais vulnerável, elas vão usar tudo que você revelou contra você. Vão sabotar suas oportunidades falando mal de você para pessoas estratégicas. Vão plantar sementes de dúvida sobre seu caráter. Vão distorcer suas palavras.
Vão criar narrativas onde você é o vilão. E vão fazer tudo isso mantendo a máscara de amigo preocupado. Porque a inveja sofisticada não destrói você diretamente. Ela destrói sua reputação, suas oportunidades, suas conexões. E faz isso de forma tão sutil que quando você finalmente percebe, o dano já está feito. E o pior, você nem vai conseguir provar nada, porque elas operaram nas sombras, através de insinuações, de fofocas estratégicas, de omissões calculadas. Deixa eu te dar um exemplo brutal de como isso funciona na prática. Você consegue uma promoção no trabalho. Você está feliz, você merece, você trabalhou duro. E você compartilha a notícia com seu círculo. E tem aquela pessoa que trabalha com você, que sempre foi amiga, que sempre almoçou com você, que sempre pareceu te apoiar. E ela te parabeniza, ela sorri, ela diz todas as palavras certas. Mas por dentro ela está fervendo, porque ela também queria aquela promoção, ou porque ela acha que merecia mais que você, ou simplesmente porque ver você subir faz ela se sentir mais presa na posição dela. E nos próximos dias, semanas, ela começa a trabalhar. Sutilmente, ela comenta com o chefe disfarçado de preocupação que você parece sobrecarregado com as novas responsabilidades. Ela menciona casualmente para colegas que você só conseguiu a promoção porque é bom em se vender, não necessariamente em executar. Ela começa a sabotar projetos onde você depende dela, sempre com desculpas plausíveis. E quando você tropeça, quando você comete um erro inevitável porque está aprendendo a nova função, ela é a primeira a garantir que todo mundo saiba. Não diretamente, nunca diretamente, mas através do jogo telefone sem fio corporativo que ela orquestra magistralmente. E você nem desconfia dela, porque ela continua sorrindo na sua cara, continua te convidando para almoçar, continua fingindo ser sua aliada, enquanto sistematicamente destrói você por trás. E aqui está o insight crucial da lei da atração de narcisistas. Você não pode evitar atrair essas pessoas. Enquanto você tiver uma persona brilhante, enquanto você estiver conquistando, crescendo, se destacando, você vai atrair invejosos. É inevitável. É a lei da natureza humana. Então a solução não é diminuir seu brilho. Não é sabotar seu próprio sucesso para não ameaçar ninguém. Isso seria render-se à mediocridade. A solução é entender o mecanismo, reconhecer os sinais e desenvolver defesas. E as próximas 4 leis vão te mostrar exatamente como fazer isso. Mas antes de irmos para a segunda lei, você precisa absorver essa verdade fundamental. O mundo não é um lugar seguro onde todos torcem pelo seu sucesso. É um campo de batalha psicológica onde a maioria das pessoas está operando em base de escassez, inveja e ressentimento. E quanto mais você nega essa realidade, quanto mais você acredita na fantasia de que todos são bons no fundo, mais vulnerável você se torna. Então acorda, abre os olhos e prepara-se para as verdades ainda mais brutais que vêm a seguir. As leis da revelação e da dissimulação. Agora que você entendeu que sua persona perfeita é um ímã para inimigos silenciosos, vamos para a segunda lei. E essa aqui vai virar sua cabeça porque vai te mostrar que a inveja que você recebe não é sobre você, é sobre eles. Eu chamo ela de lei do espelho arquetípico. E ela diz o seguinte: a inveja que as pessoas sentem de você revela exatamente o que elas reprimiram na própria sombra delas. Quando alguém te inveja desproporcionalmente, essa pessoa está te mostrando o mapa completo das frustrações não resolvidas dela. Deixa eu explicar como isso funciona. Toda pessoa tem uma sombra. São as partes do self que foram rejeitadas, reprimidas, enterradas porque não eram socialmente aceitáveis ou porque eram ameaçadoras demais para o ego. E essas partes reprimidas não desaparecem. Elas ficam no subsolo da psique, criando pressão, gerando frustração crônica. E quando a pessoa vê alguém vivendo exatamente o que ela reprimiu, algo dentro dela explode. Não é admiração. É inveja visceral. Por quê? Porque você está vivendo a prova de que era possível.
Você está mostrando para ela que o que ela desistiu de tentar não era impossível. Era só assustador demais para ela enfrentar. E isso é insuportável. Então aqui está como você usa a lei do espelho arquetípico a seu favor. Quando você identifica que alguém te inveja, você automaticamente tem informação privilegiada sobre a sombra dessa pessoa. Você sabe exatamente onde ela falhou consigo mesma, onde ela desistiu dos próprios sonhos, onde ela se acomodou na mediocridade. E com essa informação, você pode se proteger. Por quê? Porque agora você sabe exatamente de onde o ataque vai vir. A pessoa que te inveja pela sua liberdade financeira, ela vai atacar dizendo que você só pensa em dinheiro, que você é materialista, que sucesso não é tudo. A pessoa que te inveja pelo seu corpo em forma, ela vai atacar dizendo que você é obcecado com aparência, que você é superficial, que saúde não é só estética. A pessoa que te inveja pelo seu relacionamento feliz, ela vai atacar dizendo que você está postando demais, que ninguém é tão feliz assim, que você está compensando algo. Vê o padrão? Elas transformam aquilo que elas não conquistaram em defeito moral seu. Elas fazem da sua vitória um sinal de falha de caráter. E fazem isso para proteger o ego frágil delas da verdade insuportável, que elas poderiam ter conquistado também, mas não tiveram coragem. E aqui está o que é crucial. Quando você entende que a inveja não é sobre você, quando você entende que é apenas a sombra reprimida delas gritando em agonia, você para de internalizar os ataques. Você para de se sentir culpado por brilhar. Você para de diminuir suas conquistas para não incomodar ninguém. Porque você finalmente entende que não importa o que você faça, pessoas frustradas vão te atacar. Não porque você é arrogante, não porque você está errado, mas simplesmente porque sua existência bem-sucedida é um gatilho insuportável para a dor não processada delas. E essa não é sua responsabilidade. Você não é obrigado a viver pequeno para que outros se sintam confortáveis com a própria mediocridade. Então pare de se desculpar. Pare de esconder. Pare de minimizar. E comece a reconhecer inveja pelo que ela realmente é. A confissão silenciosa de que você está fazendo algo certo. Mas aqui vem a terceira lei. E essa é sobre estratégia de sobrevivência. Porque entender a inveja não é suficiente se você continua alimentando ela desnecessariamente. Eu chamo essa lei de diga menos. E ela é simples, mas revolucionária. O poder de ocultar sua vitória é maior que o poder de celebrá-la publicamente. Quanto menos você revela, menos alvos você cria. Quanto menos informação você distribui, menos munição seus inimigos têm. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo toda vez que você compartilha uma conquista publicamente. Você acha que está celebrando. Você acha que está inspirando. Você acha que está construindo sua marca pessoal. Mas o que você realmente está fazendo é multiplicar exponencialmente o número de pessoas que te invejam. Porque cada pessoa que vê seu post está passando por um filtro interno. Ou ela se sente inspirada porque ela já está em caminho similar, ou ela se sente atacada porque sua conquista expõe a falta dela. E quantas pessoas você acha que estão no primeiro grupo versus o segundo? A matemática é brutal. Para cada pessoa genuinamente feliz por você, existem dezenas secretamente ressentidas. E pior, você está dando informações estratégicas gratuitamente. Você está revelando seus planos, seus objetivos, seus métodos. E tem gente arquivando tudo isso, estudando você, procurando brechas, esperando você errar para poder dizer, eu avisei. Então aqui está a estratégia que pessoas verdadeiramente poderosas usam. Elas operam em silêncio. Elas conquistam sem anunciar. Elas crescem sem ostentar. Elas alcançam objetivos enquanto todo mundo ainda acha que elas estão começando. Por quê? Porque elas entendem que visibilidade prematura cria resistência. Quando ninguém sabe o que você está construindo, ninguém pode sabotar. Quando ninguém sabe onde você está indo, ninguém pode bloquear o caminho. Quando você mantém suas cartas próximas ao peito, você joga com informação assimétrica. Você sabe o que está fazendo. Eles não sabem.
E essa assimetria é vantagem competitiva pura. Mas cuidado. A lei de diga menos não significa desaparecer completamente. Não significa nunca celebrar nada. Significa ser estratégico sobre o que você revela, quando você revela e para quem você revela. Você revela conquistas só depois que elas estão consolidadas, não enquanto está construindo. Você compartilha vitórias com o círculo minúsculo de pessoas que provaram através de anos que genuinamente torcem por você. Você mantém silêncio absoluto sobre planos futuros até que eles se materializem. Por quê? Porque planos são vulneráveis. Podem ser sabotados, copiados, ridicularizados. Mas resultados? Resultados são fatos consumados. Ninguém pode tirar de você o que você já conquistou. Então deixa eles descobrirem depois. Deixa eles se surpreenderem quando você já chegou onde estava indo. E quando eles perguntarem, por que você não contou? Você simplesmente sorri e diz, eu não sabia se ia dar certo. Mas você sabia. Você só entendeu que silêncio estratégico é armadura. E aqui está o teste para saber se você deve compartilhar algo. Pergunte se essa informação fortalece minha posição ou cria alvos desnecessários. Se a resposta for a segunda, guarde para você. Seu ego vai gritar, vai querer a validação imediata, vai querer os likes, os comentários, o reconhecimento, mas seu ego não entende estratégia de longo prazo. Seu ego quer gratificação imediata mesmo que isso te coloque em risco. Então você precisa ser mais inteligente que seu próprio ego. Precisa escolher proteção estratégica sobre validação efêmera. E quando você faz isso consistentemente, algo interessante acontece. Você se torna imprevisível. As pessoas param de conseguir te categorizar. Elas não sabem mais em que nível você está operando. E incerteza gera respeito de uma forma que ostentação nunca gera. Porque quando você é previsível, quando todo mundo sabe seus movimentos, você perde o elemento surpresa. Mas quando você opera nas sombras, quando você se move em silêncio, você mantém todas as vantagens. E vantagem no jogo social é tudo. Então fale menos, revele menos, compartilhe menos, e observe como o número de ataques que você recebe diminui drasticamente. Não porque você parou de conquistar, mas porque você parou de pintar alvos gigantes nas suas costas. E isso nos leva às duas leis finais, que são sobre o que fazer quando já é tarde demais, quando o inimigo já está dentro do seu círculo, quando a inveja já se transformou em sabotagem ativa. A regra de ouro de Jung. Agora vem a quarta lei. E essa aqui é a lei que vai te libertar da ilusão mais perigosa que você carrega. A ilusão de que você precisa de muitos amigos. Eu chamo ela de lei da autonomia, e ela é baseada diretamente na regra de ouro de Jung, para amizades estratégicas. Jung disse algo que a maioria das pessoas ignora, porque é desconfortável demais. Você não precisa de muitos amigos. Você precisa de muito poucos amigos verdadeiros e de autonomia emocional suficiente para não depender de validação externa. Deixa eu traduzir isso de forma brutal. Quanto mais você precisa de pessoas, mais vulnerável você está à manipulação e sabotagem. Quanto mais você depende de aprovação social, mais reféns você cria. Quanto mais você busca pertencimento desesperadamente, mais você se torna alvo fácil para quem entende esse jogo. Por quê? Porque necessidade é fraqueza no campo de batalha social. E pessoas predatórias conseguem sentir o cheiro de necessidade a quilômetros de distância. Então aqui está o que você vai fazer. Você vai auditar brutalmente seu círculo social e vai aplicar o teste mais simples e mais revelador que existe. Quem nessa lista estaria genuinamente feliz se eu conquistasse algo extraordinário amanhã? E não estou falando de felicidade performática. Não estou falando de likes e comentários vazios. Estou falando de alegria genuína, visceral, do fundo da alma. Quem celebraria sua vitória como se fosse deles? Agora conta quantas pessoas passaram nesse teste. Se você for honesto, brutalmente honesto, a resposta vai te chocar. Porque a maioria das pessoas no seu círculo não passa. A maioria sentiria no máximo neutralidade. E muitas sentiriam inveja disfarçada de preocupação.
E quando você reconhece isso, quando você vê com clareza quantas das suas amizades são na verdade relações neutras ou até hostis disfarçadas de conexão, algo fundamental muda. Você para de desperdiçar energia tentando manter relacionamentos que não servem você. Você para de compartilhar sua vida com pessoas que secretamente torcem contra você. Você para de buscar validação em círculos que estão esperando você falhar. E aqui está a parte revolucionária da lei da autonomia. Quando você reduz drasticamente seu círculo, quando você se cerca apenas das poucas pessoas que realmente passaram no teste, você não fica mais solitário. Você fica mais forte. Por quê? Porque agora toda a energia que você desperdiçava gerenciando relacionamentos tóxicos, toda a energia que você gastava se protegendo de ataques sutis, toda a energia que você investia tentando agradar pessoas que nunca iam realmente te apoiar, essa energia agora está disponível. E você pode direcioná-la para o que realmente importa: seus objetivos, seu crescimento, suas poucas conexões verdadeiras. E com esse foco concentrado, você se torna imparável, porque você não está mais sendo drenado por vampiros emocionais disfarçados de amigos. Mas a lei da autonomia vai além de simplesmente reduzir o círculo. Ela exige que você desenvolva o que Jung chamava de completude interior. Isso significa que você precisa se tornar sua própria fonte de validação. Você precisa parar de precisar de aprovação externa para saber que está no caminho certo. Você precisa desenvolver um senso interno de valor que não depende de quantos likes você recebe, quantas pessoas te seguem, quantos convites você tem. E isso é aterrorizante para a maioria, porque a maioria das pessoas construiu sua identidade inteira em cima de validação externa. Elas só se sentem valiosas quando outros as validam. Elas só se sentem certas quando outros concordam. Elas só se sentem seguras quando fazem parte do grupo. Mas essa dependência é prisão. E pior, é vulnerabilidade fatal. Porque agora qualquer pessoa que ameaçar retirar aprovação tem poder sobre você. Qualquer pessoa que ameaçar te excluir do grupo pode te manipular. Você se tornou refém da opinião alheia. Então, aqui está o trabalho que pessoas verdadeiramente poderosas fazem. Elas desenvolvem estrutura interna tão sólida que a aprovação externa se torna bônus, não necessidade. Elas cultivam certeza interna tão forte que críticas externas não as abalam. Elas constroem identidade tão enraizada em seus próprios valores que exclusão social não as destrói. E quando você chega nesse ponto, quando você realmente integra a lei da autonomia, algo mágico acontece. As pessoas param de conseguir te manipular. Por quê? Porque todos os botões usuais de manipulação param de funcionar. Ameaça de exclusão não funciona porque você não precisa desesperadamente pertencer. Retirada de aprovação não funciona porque você não depende de validação externa. Fofoca e destruição de reputação dói menos porque sua identidade não está construída sobre opinião alheia. Você se tornou fortaleza psicológica que a maioria dos ataques simplesmente não penetra. E agora, a quinta e última lei. Essa é a lei que você usa quando já identificou o inimigo íntimo, quando você já sabe quem está te sabotando. Mas você precisa eliminar essa pessoa da sua vida sem criar drama, sem dar satisfação, sem dar a ela a narrativa de vítima. Eu chamo ela de lei do confronto silencioso. E aqui está como ela funciona. Você nunca confronta diretamente. Você nunca acusa. Você nunca explica por que está se afastando. Você simplesmente desaparece gradualmente da vida dessa pessoa até que você se torne completamente inacessível. Por quê? Porque confronto direto dá à pessoa exatamente o que ela quer: atenção, drama e a chance de se vitimizar. Quando você confronta alguém dizendo: "Eu sei que você falou mal de mim", ou "Eu sei que você me sabotou", você acha que está sendo corajoso, que está colocando limites. Mas o que você realmente está fazendo é dando munição. Agora ela pode distorcer a história, pode dizer que você está paranoico, pode se fazer de vítima do seu ataque, pode mobilizar pessoas contra você dizendo que você é louco, agressivo, problemático. E de repente você, que era a vítima real,
virou vilão na narrativa social. Então, pessoas inteligentes fazem diferente. Elas usam a técnica do fade out. Simplesmente começam a estar cada vez menos disponíveis, respondem mensagens com delay crescente, declinam convites com desculpas vagas mas plausíveis, param de iniciar conversas, param de compartilhar informações pessoais, e fazem tudo isso tão gradualmente, tão sutilmente, que a pessoa nem consegue apontar um momento específico onde você a cortou. Ela só percebe eventualmente que você não está mais lá. E quando ela percebe, já é tarde demais. Você já reconstruiu sua vida sem ela. Você já preencheu o espaço que ela ocupava. Você já redirecionou sua energia. E o mais importante, você fez isso sem dar a ela narrativa de vítima. Sem dar a ela desculpa para mobilizar outros contra você. Sem criar drama que poderia respingar na sua reputação. Você simplesmente se tornou indisponível. E indisponibilidade é rejeição que não pode ser argumentada, não pode ser distorcida, não pode ser usada contra você. E aqui está a beleza sombria da lei do confronto silencioso. Ela funciona porque ataca exatamente onde invejosos são mais vulneráveis, seu ego. Quando você confronta, você dá atenção. E atenção, mesmo negativa, alimenta ego. Mas quando você simplesmente desaparece, quando você retira sua presença sem explicação, sem drama, sem dar satisfação, você faz algo muito pior para o ego dessa pessoa. Você a torna irrelevante. E irrelevância dói mais que qualquer confronto. Porque confronto ainda significa que a pessoa importa o suficiente para você gastar energia nela. Mas desaparecimento silencioso, isso comunica. Você não importa o suficiente nem para eu explicar por que estou saindo. E isso corrói o ego invejoso de forma que nenhum confronto conseguiria. Então use o fade out, use o desaparecimento gradual. E observe como pessoas tóxicas simplesmente se tornam memória apagada, enquanto você constrói vida nova, mais forte, mais protegida, cercada apenas por quem realmente merece acesso a você. O fechamento e a chamada para a guerra. Então agora você tem as 5 leis. A lei da atração de narcisistas que te mostrou que sua persona perfeita é um farol que atrai inimigos silenciosos. A lei do espelho arquetípico, que te revelou que a inveja dos outros é o mapa da sombra reprimida deles, não um reflexo do seu caráter. A lei de diga menos que te ensinou que silêncio estratégico é a armadura mais poderosa que qualquer ostentação. A lei da autonomia que te libertou da necessidade doentia de aprovação externa e te mostrou que círculo pequeno e sólido vale mais que multidão superficial. E a lei do confronto silencioso que te deu a arma definitiva. A capacidade de eliminar inimigos íntimos da sua vida, sem criar drama, sem dar satisfação, sem dar a eles narrativa de vítima. Mas ter essas 5 leis não significa nada se você não entender a estrutura completa do que está acontecendo. Então deixa eu sintetizar tudo em uma verdade final que vai mudar para sempre como você vê o mundo social. A vida social não é o que te ensinaram. Não é uma rede de apoio mútuo onde todos torcem pelo sucesso uns dos outros. Não é um espaço seguro onde você pode ser vulnerável e autêntico sem consequências. Não é uma comunidade harmoniosa onde bondade é sempre retribuída. Essas são mentiras confortáveis que a sociedade te vendeu para te manter ingênuo, vulnerável, fácil de manipular. A verdade é que a vida social é um campo de batalha psicológica. É um jogo de soma zero onde o sucesso de um frequentemente é percebido como o fracasso de outro. É um ecossistema de competição disfarçada de cooperação, onde inveja é a moeda emocional mais comum, onde traição é estratégia padrão, onde pessoas que sorriem na sua cara estão afiando facas pelas suas costas. E quanto mais cedo você aceitar essa realidade, quanto mais rápido você parar de viver na fantasia de que todo mundo é bom no fundo mais preparado, você vai estar, para não apenas sobreviver, mas dominar esse campo de batalha. E aqui está o que separa vencedores de vítimas nesse jogo. Vítimas acreditam que bondade é suficiente. Elas acham que se forem boas pessoas, se forem honestas, se forem generosas,
elas vão estar protegidas. E então ficam chocadas quando são traídas. Ficam confusas quando são sabotadas. Ficam devastadas quando descobrem que pessoas que elas ajudaram estavam trabalhando contra elas o tempo todo. Mas vencedores entendem algo fundamental. Bondade sem estratégia é fraqueza. Generosidade sem discernimento é vulnerabilidade. Confiança sem verificação é ingenuidade suicida. Então eles são bons, mas estrategicamente bons. Eles são generosos, mas seletivamente generosos. Eles confiam, mas apenas depois de anos de provas consistentes. E essa combinação de virtude com estratégia, de coração aberto com olhos vigilantes, de generosidade com limites de aço, é o que te faz simultaneamente humano e invencível. E deixa eu te dar a verdade mais dura sobre inveja. Ela não é exceção. Ela é regra. A maioria das pessoas que você conhece vai sentir inveja de você em algum momento. Não porque elas são más, mas porque elas são humanas. E humanos operam em base de comparação social constante. Eles não avaliam suas vidas em termos absolutos. Eles avaliam em termos relativos. Eu estou melhor ou pior que as pessoas ao meu redor. E quando você está melhor, quando você está subindo, quando você está conquistando, você automaticamente faz outras pessoas se sentirem relativamente piores. E isso gera ressentimento, gera inveja, gera hostilidade disfarçada de preocupação. E você não pode evitar isso. Você não pode controlar as emoções alheias. Tudo que você pode fazer é reconhecer a dinâmica, proteger-se estrategicamente e continuar subindo independentemente de quantas pessoas isso incomoda. Porque a alternativa é se sabotar para acomodar a mediocridade alheia. E isso é traição ao seu próprio potencial. Então aqui está a sua chamada final de ação. E não é apenas apertar botão de like, embora eu vá pedir que você faça isso porque mostra ao algoritmo que esse conteúdo brutal e necessário precisa alcançar mais pessoas que estão sendo devoradas por inimigos que elas nem sabem que têm. E não é apenas se inscrever no canal, embora eu vá pedir isso também, porque quando você se inscreve, você está entrando no exército. Você está se juntando às pessoas que entendem que o mundo é campo de batalha e que conhecimento é arma. Mas a chamada real, a que realmente importa, é essa. Nos próximos 7 dias, você vai fazer auditoria completa do seu círculo social usando as 5 leis. Você vai listar todas as pessoas que têm acesso significativo à sua vida. E para cada uma você vai perguntar: essa pessoa passa no teste da lei da autonomia? Ela ficaria genuinamente feliz com minha vitória extraordinária? E você vai ser brutalmente honesto. Não vai se iludir com "mas ela sempre foi legal comigo". Porque ser legal não é o mesmo que torcer genuinamente por você. E quando você terminar essa auditoria, você vai ter clareza cristalina sobre quem merece permanecer e quem precisa ser eliminado através do confronto silencioso. E aqui está o segundo exercício. Você vai implementar a lei de diga menos imediatamente. A partir de agora, antes de postar qualquer conquista, antes de compartilhar qualquer plano, antes de revelar qualquer informação estratégica, você vai perguntar: isso fortalece minha posição ou cria alvos desnecessários? E se for a segunda opção, você vai guardar para si. Você vai aprender a operar em silêncio. Você vai descobrir o poder de ser subestimado enquanto constrói império que ninguém viu chegando. E quando você finalmente revelar, quando os resultados falarem por si, as pessoas vão perguntar como você fez. E você vai sorrir e dar resposta vaga. Porque você aprendeu que guardar seus métodos é guardar sua vantagem competitiva. E finalmente, deixa nos comentários, de forma anônima se preferir, qual das 5 leis mais te impactou. Qual delas revelou uma verdade sobre sua vida que você estava negando? Qual delas te fez reconhecer um inimigo íntimo que você estava tratando como amigo? Porque quando você articula isso, mesmo anonimamente, você está fazendo algo crucial. Você está trazendo consciência para padrões que estavam operando no escuro. E consciência é sempre o primeiro passo de mudança real. Então não seja passivo. Não seja apenas consumidor.
Seja participante ativo na sua própria guerra psicológica, porque essa é uma guerra, e você está nela querendo ou não. A única escolha é se você vai lutar consciente e armado, ou se vai continuar sendo abatido, sem nem saber que estava sob ataque. Escolhe agora. O campo de batalha não espera. A anatomia do invejoso. Reconheça antes de ser destruído. Antes de te liberar de volta para o campo de batalha, eu preciso te dar uma última ferramenta, a mais prática de todas, porque você pode entender todas as 5 leis, pode reconhecer a dinâmica da inveja, pode saber que precisa se proteger, mas se você não conseguir identificar quem é o invejoso na sua vida antes que ele te destrua, todo esse conhecimento é inútil. Então eu vou te dar agora a anatomia completa do invejoso, os sinais que você precisa reconhecer imediatamente, os padrões comportamentais que gritam perigo. E quando você terminar de ouvir isso, você vai olhar ao seu redor e vai ver com clareza assustadora quem são os inimigos silenciosos que estavam operando bem debaixo do seu nariz o tempo todo. O primeiro sinal é o elogio envenenado. O invejoso nunca te critica diretamente porque isso seria óbvio demais. Em vez disso, ele te elogia de forma que simultaneamente te diminui. Ele diz coisas como: "Nossa, você está tão confiante agora, quase arrogante." Percebe? Ele começou com elogio. Confiança é positiva, mas terminou com veneno. Arrogância é negativa. Ou ele diz: "Você conquistou tanto, deve ser tão solitário no topo." De novo, parece preocupação, mas o que ele está realmente fazendo é plantando a semente de que seu sucesso tem custo terrível, que você está pagando preço alto, que talvez não valha a pena. E ele faz isso repetidamente em pequenas doses, até que você começa a internalizar a dúvida. Começa a se perguntar se realmente está sendo arrogante, se realmente está sacrificando demais, se realmente vale a pena continuar subindo. E quando você começa a hesitar, quando você começa a se sabotar baseado nessas sementes de dúvida, o invejoso conseguiu exatamente o que queria: te desacelerar sem ter que assumir responsabilidade por ter te atacado. O segundo sinal é a comparação constante disfarçada de conversa casual. O invejoso sempre traz outras pessoas para a conversa quando está falando com você. Ele diz coisas como: "Você viu que o fulano também conseguiu aquela promoção? E ele nem precisou trabalhar tanto quanto você." Ou: "A fulana emagreceu também, mas ela parece mais saudável que você." Ou: "O cicrano está ganhando dinheiro igual você, mas ele ainda tem tempo para a família." Percebe o padrão? Ele sempre encontra alguém que teoricamente está fazendo melhor que você em algum aspecto. E ele faz isso para constantemente te lembrar que você não é especial, que outras pessoas estão conseguindo o mesmo ou melhor com menos esforço. E o objetivo não é te informar, é te diminuir. É garantir que você nunca se sinta plenamente satisfeito com suas conquistas, que você sempre sinta que não é suficiente, que você sempre esteja olhando para os lados ao invés de celebrar seu próprio progresso. E com tempo suficiente, essa tática corrói sua autoestima de dentro para fora. O terceiro sinal é a preocupação performática. O invejoso está sempre preocupado com você. Ele pergunta se você está dormindo bem com tanta responsabilidade nova. Ele questiona se você está se alimentando direito com a agenda tão corrida. Ele expressa medo de que você está se sobrecarregando. E tudo isso soa como cuidado genuíno. Mas repara nos detalhes. Essa preocupação sempre vem imediatamente depois de você compartilhar uma conquista. Você conta que conseguiu o contrato dos sonhos, e a primeira reação dele não é celebração, é preocupação. Mas você vai dar conta? Isso não vai ser demais? Você mostra que está treinando para a maratona, e ele imediatamente pergunta: "Mas você não vai se machucar? Isso não é perigoso para os joelhos?" Ele nunca te encoraja. Ele sempre encontra o ângulo de risco, de perigo, de possível falha. E faz isso mantendo máscara de amigo preocupado. Mas o que ele está realmente fazendo é tentando plantar medo, tentando fazer você questionar suas decisões, tentando te convencer de que você deveria desistir pelo seu próprio bem.
O quarto sinal é o sequestro de conquistas. Sempre que você compartilha uma vitória, o invejoso imediatamente conta uma história dele que de alguma forma minimiza a sua. Você diz que fechou venda importante, ele diz que também fechou uma ainda maior mês passado. Você compartilha que está aprendendo nova habilidade, ele diz que já domina aquilo há anos. Você fala de viagem que vai fazer, ele já foi para lugar melhor. Não importa o que você conquista, ele sempre tem algo para neutralizar sua vitória. E repara que ele nunca compartilha essas conquistas dele em outro momento. Só quando você compartilha as suas. Porque o objetivo não é celebrar as vitórias dele. É roubar o momento das suas. É garantir que você nunca tenha espaço para brilhar, sem que ele imediatamente jogue sombra sobre você. E com o tempo, você para de compartilhar vitórias com essa pessoa, porque inconscientemente você aprende que toda vez que você faz isso, você sai da conversa se sentindo menor ao invés de celebrado. O quinto sinal é a falta seletiva de memória. O invejoso nunca se lembra das vezes que você ajudou ele. Você pode ter dado suporte crucial em momento difícil, pode ter feito favores significativos, pode ter estado presente quando ninguém mais estava. Mas quando você eventualmente precisa de algo, quando você pede ajuda, ele age como se vocês não tivessem histórico. Ele age como se seu pedido fosse inconveniente absurdo. E quando você lembra do que você fez por ele, ele minimiza. Ah, mas aquilo era diferente. Ah, mas eu não pedi aquilo. Ah, mas você fez porque quis. Ele reescreve a história para nunca estar em dívida com você. Porque reconhecer que você ajudou ele seria reconhecer que você é generoso, capaz, valioso. E isso dói no ego invejoso. Então ele apaga. Ele nega. Ele distorce. E você fica confuso porque você sabe que a história é diferente. Mas ele jura com tanta convicção que você começa a duvidar da própria memória. E o sexto e último sinal, o mais perigoso de todos, o invejoso está sempre presente nas suas crises, mas ausente nas suas vitórias. Quando você está sofrendo, quando você está em baixa, quando você está vulnerável, ele aparece. Ele oferece ombro, ele ouve suas lamentações, ele valida sua dor. E você acha que isso é amizade. Mas repara no padrão. Onde ele está quando você está celebrando? Onde ele está quando você tem boas notícias? De repente ele está ocupado, indisponível, distante. Porque o invejoso se alimenta da sua dor. Sua dor faz ele se sentir melhor sobre a vida dele. Mas seu sucesso é espelho insuportável que reflete tudo que ele não é. Então ele aparece quando você está caído porque aí vocês estão no mesmo nível. Mas desaparece quando você sobe porque ele não suporta te ver acima dele. E esse padrão é o mais revelador de todos. Então agora você tem o mapa completo. Você tem as 5 leis que explicam a dinâmica. Você tem os 6 sinais que identificam o predador. E você tem escolha clara à sua frente. Você pode continuar ingênuo, continuar acreditando que todo mundo é bom, continuar sendo devorado por inimigos que você insiste em chamar de amigos. Ou você pode acordar, pode ver com olhos abertos, pode reconhecer os padrões e pode começar a se proteger antes que seja tarde demais. Porque eu te prometo, quando você começa a ver esses sinais, quando você realmente presta atenção com a lente que eu te dei agora, você vai ficar chocado com quantas pessoas ao seu redor se encaixam perfeitamente nesse perfil. E nesse momento você vai ter que ser corajoso o suficiente para fazer o que for necessário. Para aplicar o confronto silencioso. Para eliminar inimigos íntimos. Para reconstruir círculo baseado em lealdade verificada ao invés de proximidade conveniente. Esse é o trabalho. Não é fácil. Não é confortável. Mas é absolutamente necessário se você quer sobreviver inteiro nesse campo de batalha que chamamos de vida social. Agora vai. Você está armado. Você está preparado. Proteja-se e vença.